Olá, muito bom dia. Começa aqui a TV Antagonista, edição das 11 horas da manhã. Hoje é dia 4 de abril de 2017 e é agora, neste momento, que ocorre o julgamento da cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. E a gente vai direto para lá, ao vivo, ouvir o debate entre os ministros do TSE. Vamos lá. Aproveitar que ele vai ter alguma Essa é a ministra Rosa Weber que está falando, óbvio, com imagens da TV Justiça aqui na TV Antagonista. Essa é uma questão. A segunda questão de ordem implica a valoração do critério adotado pelo eminente relator quanto ao indeferimento da oitiva do ex-ministro Guido Mantega. A questão que se coloca é que o relator, enquanto condutor do processo, poderia reabrir a instrução com a maior tranquilidade, após a leitura de todos aqueles elementos e não se entendendo convencido, e determinar medidas de diferentes ordens, coleta de depoimento e oitiva de testemunhas do juízo, como está a propor agora. Trouxe a questão ao plenário. Então, como disse o ministro Luiz Fux, se podia antes, fazendo a reabertura da instrução, pode fazê-lo agora de uma maneira, inclusive, generosa, dividindo a deliberação com o plenário. Bom, é claro que o antagonista está lá no TSE e a gente vai fazer aqui para você um resumo de tudo que está acontecendo ali. Você que acompanha o antagonista já foi avisado ontem do que ia acontecer pelo antagonista Cláudio Dantas no Momento Antagonista e a gente vai trazer, é claro, esse vídeo para você na TV Antagonista. E nós temos também outros temas para tratar aqui. Nós vamos falar de Eliseu Padilha, que anda sumido do governo, mas anda muito presente em documentos da Operação Lava Jato. Vamos voltar a algo que interessa muito a você, aquele projeto do abuso de poder. Sabe aquele projeto que eles estão querendo levar adiante na próxima quarta-feira no plenário do Senado Federal? A gente está acompanhando muito de pertinho. O caso das maletas de Renan caiu no colo de Alexandre de Moraes e ele decidiu de um jeito que o antagonista considera meio perigoso. Lula versus Dória. A gente vê João Dória falando de Lula a cada espirro, a cada tropeço, a cada amanhecer, a cada piscada, a cada vento que bate, a cada folha que cai. Mas será que Lula fala de Dória? Falou hoje e você vai ver aqui na TV Antagonista. E ainda a entrevista épica de Dilma Rousseff à Folha de São Paulo. Tudo isso aqui na TV Antagonista. Vem com a gente, continue assinando o nosso canal youtube.com/o Antagonista. Se você assiste e ainda não assinou, é a sua oportunidade. Clica aqui embaixo, ó, na exclamação do Antagonista. É só se inscrever, você recebe aí os avisos todas as vezes em que a gente está ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã e às 5 da tarde. Também quando a gente posta o Momento Antagonista com o Cláudio Dantas, quando a gente faz as postagens da reunião de pauta com os antagonistas, com o Mário Sabino, com o Diogo Mainardi, com o Cláudio Dantas, quando a gente posta reportagens especiais, entrevistas, enfim, você fica por dentro de todos os assuntos aqui no Antagonista. Você não precisa ficar entrando na nossa página para se atualizar, é só se inscrever. E agora vamos adiante com o que acontece no TSE. O antagonista está lá desde a abertura do julgamento. Está lá, ó, sentadinho no plenário, o nosso repórter, o Diego Amorim. Vamos ver. Bom dia, antagonistas. Nós estamos aqui no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, onde há pouco começou o julgamento da cassação da chapa Dilma Temer. Muito do que está acontecendo aqui, vocês, leitores, já tiveram acesso acompanhando o nosso site. Nesse exato momento há um embate. Bom, aí trouxe para vocês o registro que o Diego fez da abertura. Aí ele mandou pra gente um videozinho, ó, tá abrindo aqui o julgamento e ele tá lá postando no www.oantagonista.com. E
o que está acontecendo lá? Herman Benjamin está acusando os colegas de procrastinar o julgamento. Frases deliciosas, como por exemplo, não podemos transformar este processo num universo sem fim. Não podemos ouvir Adão e Eva e possivelmente a serpente. Já falou o seguinte, então vamos ouvir o doleiro, o motoqueiro, o porteiro do prédio e o garçom do inferninho onde era entregue o dinheiro. Porque já tá assim, né? Os pedidos da defesa estão extensos. O advogado da presidenta Dilma Rousseff já falou. A ministra Luciana Lócio está defendendo ali que se tenha mais tempo para a defesa. Enfim, a gente está acompanhando ali os debates. E lembrando que o ministro Gilmar Mendes não faz parte dos debates porque ele está fora do Brasil. Será que eles vão esperar a volta de Gilmar Mendes? Mas você já sabe muito bem o que ia acontecer hoje. Você já sabe muito bem como é que esse debate ia ser, que não iam ler, na verdade, o processo, que ia ficar nesse argumento do que precisa adiar, de como é que vamos fazer, de como é que vai ser o operacional e não do mérito da questão. Por que você já sabe? Porque você viu o momento antagonista com o Cláudio Dantas. Se você não viu, a gente vai trazer para você aqui na TV Antagonista o Cláudio Dantas cantando a bola direitinho de tudo que ia acontecer hoje e aconteceu. Vamos lá. Nós vivemos no país da marmelada. A gente vem denunciando, né? Tem dias que a gente vem denunciando, semanas até, essa marmelada lá no julgamento da chapa Dilma Temer no Supremo, né? Todas as articulações de bastidores para impedir, ou para adiar, né? Para impedir que aconteça o julgamento, para adiar ao máximo esse julgamento. Então, a gente denunciou lá atrás que a substituição do Henrique Neves aconteceria com a Admar Gonzaga que foi advogado da Dilma, da chapa da Dilma, então ele pediria vista do caso. Quer dizer, a gente denunciou isso. Eles mudaram agora a estratégia, agora quem vai pedir vista é o ministro Napoleão, mas tem uma outra estratégia logo no início do julgamento, na abertura do julgamento, para impedir até que o ministro Herman Benjamin faça a leitura do relatório, né? Não estou falando nem do voto, estou falando da leitura do relatório, que é a primeira coisa. Depois haveria aí as manifestações da defesa, do Ministério Público, e depois o ministro faria a leitura do seu voto. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque vai haver uma queixa inicial, um recurso da defesa da Dilma, pedindo mais tempo para se manifestar. Isso aí provavelmente vai ser acatado, né? Já está mais ou menos acertado que vai ser acatado. Mais ou menos não, já está acertado que vai ser acatado. Pode até ser que mudem, já como a gente está denunciando hoje, pode até ser que isso mude. Então vamos aguardar, depois vai ter que esperar o Gilmar voltar de viagem, enfim. Não vai ter julgamento, né? Vamos lá, vamos falar sério, não vai ter julgamento. E tudo é combinado. Bom, o Momento Antagonista completo, você sabe, está aqui no nosso canal, youtube.com/o Antagonista. E vamos adiante do TSE para muito assunto. Muito assunto quem? Muito assunto de Eliseu Padilha. Vamos ver este documento de registros telefônicos entre José de Carvalho Filho, da Odebrecht, responsável pelo repasse de 4 milhões de reais ao PMDB, e o ministro Eliseu Padilha. Esse período de telefonemas, 13/8/2014 e 23/9/2014, coincide com o repasse de dinheiro que foi autorizado pelo setor de operações estruturadas, vulgo Departamento de Propinas, a pessoa conhecida por Angorá. Eliseu Padilha foi contatado 28 vezes durante esse período. Dessas 28 vezes, 4 vezes foram chamadas telefônicas, durante 3 delas à noite, uma delas de manhã. Foram chamadas que tiveram duração, não foram chamadas curtinhas. Desculpa, são 7 telefonemas, 3 aqui, 4 aqui, e 20
SMS. Esse documento foi entregue pela defesa de José de Carvalho Filho ao Tribunal Superior Eleitoral e à Procuradoria-Geral da República. Portanto, a gente sabe que havia, sim, assunto a ser tratado entre os dois durante este período. Vamos agora ao projeto de abuso de poder. Ontem houve a primeira audiência pública do projeto de abuso de poder, que é aquele projeto controvertido, controvertido não, é um projeto que na verdade se tenta passar historicamente há muito tempo e que vai sim acabar colocando na parede juízes e promotores, principalmente aqueles que tentam constranger poderosos a andar dentro da lei. O relator não estava na audiência, o senador Roberto Requião. Renan Calheiros, que é um dos principais defensores, também não estava na audiência. Mas o relator, pelo menos, deu satisfações à sociedade. Roberto Requião resolveu gravar um vídeo explicando por que não foi a audiência pública do projeto que ele relata. Vamos ouvir o senador. Por que eu não compareço? Porque ela foi convocada pela internet sábado, depois que o meu gabinete estava fechado, não havia ninguém para receber o e-mail. Então eu fiquei sem saber. E eu tenho marcado em Curitiba hoje uma audiência no Tribunal de Pequenas Causas, onde eu movo uma ação contra o Ricardo Boechat. Eu não vou deixar de comparecer a uma audiência que está marcada já há meses. Agora, vamos esclarecer de uma vez por todas o que é um projeto de abuso de poder. É um projeto que vai cuidar, por exemplo, de impedir que se coloque uma menina numa cela com 12, 13 homens, numa penitenciária ou numa delegacia, como já tem acontecido. Nós estamos criminalizando isso. É um projeto que vai garantir o direito dos advogados nos júris diante da justiça, que também muitas vezes têm sido desrespeitados, e quem desrespeita não tem cominação alguma. A grande discussão que se estabelece é uma discussão corporativa. Agente público é desde o guarda civil até o fiscal da Receita Municipal, estadual, federal, parlamentares, juízes e promotores. Mas a coisa está entre juízes e promotores. Eles estão defendendo uma tese que para mim é inadmissível, que é a liberdade para a interpretação da lei. Vocês imaginem como fica uma pessoa comum, um administrador público, o diretor de uma estatal, um prefeito, um governador, qualquer pessoa, se a lei não significa mais o que está escrito, o que foi votado, o que está no código, mas vai valer a interpretação do juiz. Então você não sabe mais o que pode fazer, porque você toma na administração pública uma medida que está literalmente compatível com o texto legal, daí um promotor te acusa porque ele tem outra interpretação e o juiz tem outra interpretação. Isso significa uma grande insegurança jurídica. É uma medida corporativa, eu entendo. As corporações sempre querem se valorizar, se colocar acima das pessoas comuns. Mas o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. E ele tira a segurança jurídica do país, do cidadão. Isso vai atingir principalmente os mais pobres. Então a gente vê aí como são as prioridades dos poderosos. Então, entre relatar um projeto que tomou esse porte e processar um jornalista, todo poderoso prefere processar o jornalista. Inclusive, esses processos em tribunais de pequenas causas que obrigam o jornalista a viajar ao país, porque eu não sei se vocês sabem disso, quando o processo é na justiça comum, o jornalista pode mandar o advogado, mas é um esporte nacional dos partidos de esquerda, principalmente, botar o jornalista no tribunal de pequenas causas, porque ele não pode mandar o advogado, então ele tem de perder o dia de trabalho dele para viajar o país atrás do político que o processa.
É um esporte nacional isso, e é uma prioridade de alguns políticos fazer isso. Então, assim, a gente vê aí prioridades, né? Abuso de autoridade é uma coisa bem interessante. Aí, eu gostei dessa parte do e-mail, porque alguém podia avisar que e-mail não é telegrama, que mesmo quando o gabinete está fechado, dá para receber e-mail. Eu acho que falhou aí o Senado Federal, falhou com o senador Requião, de não ir lá avisar que dá para receber e-mail, mesmo depois que fecha o gabinete. Tem razão aí o senador. Por que ninguém contou para ele que o e-mail não precisa estar aberto o gabinete para responder? Eu achei errado isso aí. Também a gente precisava avisar que é crime, viu? Deixar uma menina numa cela cheia de homens é crime. E só não foi punido por particularidades da Justiça do Pará, que inclusive tentou colocar a senhora que perpetrou esse crime como responsável por todas as varas da infância e juventude. E essa senhora passar a mão na cabeça dela lá no Conselho Nacional de Justiça. Os advogados não têm leis suficientes para garantir os seus direitos. A gente vê os diálogos dos advogados dos poderosos todos com o juiz Sérgio Moro. Eles não têm leis suficientes para garantir os seus direitos no Brasil. Isso é para garantir os direitos dos mais pobres mesmo? Eu acho que é um debate que o Brasil precisa aprofundar. Agora, de que forma criminalizar decisões de juízes ou criminalizar pareceres de promotores muda esse estado de coisas é a parte que eu não entendi, talvez porque eu não seja tão inteligente assim. Então eu recorri a uma pessoa mais inteligente do que eu que falou sobre este assunto, e eu vou ler. Esta hipérbole do absurdo não tem linhagem conhecida. Nasceu entre nós por geração espontânea e, se passar, fará da toga a mais humilde das profissões servis, estabelecendo para o aplicador judicial das leis uma subalternidade constantemente ameaçada pelos oráculos da ortodoxia cortesã. Quem escreveu isso foi Rui Barbosa, em 1896, que é a primeira vez em que tentaram fazer o Brasil engolir essa coisa do abuso de autoridade. Não é novidade essa conversa. Vamos em frente às maletas de Renan. Essa história ainda não morreu. Essa história caiu no colo de Alexandre de Moraes. E ele concedeu uma liminar a pedido da Advocacia Geral da União. Suspendeu aquela operação da Polícia Federal no gabinete da esposa do Jader Barbalho, da deputada Simone Morgado. Eu não sei se vocês lembram que foi uma operação, aquela operação Metis, que foi no gabinete. Não era uma operação de busca e apreensão que tinha como alvo a deputada, era uma funcionária. E por isso não foi pedida autorização do STF, porque não era sobre parlamentar, era sobre funcionário. A PF entendeu que não precisava. Agora caiu nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Ele entendeu que precisava porque era no gabinete da deputada. E que essa prerrogativa de função, ou seja, o foro privilegiado, se estende ao local de trabalho dos deputados. Vai vendo. Será que com isso vai cancelar toda a Operação Metis, que apreendeu as maletas antigrampo do Renan? Fica aí um questionamento. Eu não sei se vocês se lembram do episódio das maletas, de como Renan Calheiros ficou irritado na época, de como ele reagiu. A gente aqui lembra, e eu vou lembrar vocês da reação de Renan Calheiros na apreensão das maletas antigrampo. A submissão, eu já disse, ao modelo democrático não implica em comportamentos passivos diante desses abusos. A nossa trincheira tem sido sempre a mesma, a justiça, o processo legal,
sem temer esses arreganhos, truculência, intimidação. Eu tenho ódio e nojo a métodos fascistas. Nós não definimos ainda qual é a ação, mas é uma ação no sentido, é uma DPF, provavelmente uma DPF, é uma ação no sentido de fixarmos claramente a competência dos poderes. Porque um juizeco de primeira instância não pode, a qualquer momento, atentar contra um poder. Busca e apreensão no Senado Federal só pode se fazer por decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois é, foi esse o episódio da história do juizeco. Foi essa a defesa veemente do foro privilegiado. E agora, Alexandre de Moraes decidiu o seguinte, que o foro privilegiado não é nem só do parlamentar, é do gabinete inteiro, é do local de trabalho. Será que não está na hora de acabar com esse foro privilegiado assim para ontem? É algo que o Congresso precisa começar a ouvir e fazer, né? Lula versus Dória. A gente achava que isso era uma discussão super, hiper, mega paulistana. Mas hoje de manhã eu estava acompanhando a Rádio Jornal de Pernambuco. E a Rádio Jornal de Pernambuco é uma rádio muito simpática à administração do governador Flávio Dino. É uma rádio muito simpática ao governador Flávio Dino, que nem é governador de lá. É uma rádio muito simpática ao PCdoB, ao PT, a todas as forças do Nordeste, a quem nem mais está no PT, como por exemplo Maurício Randes, que está na rede. Ou seja, é uma rádio que gosta muito das forças da esquerda e que ama o Lula. Mas tem uma atuação, vamos dizer, urbana muito grande. É uma rádio muito utilizada pela população. E Lula estava lá hoje. Lula estava lá. E aí eu vi que a Rádio Jornal estava sendo transmitida também pelo Facebook do Lula. E o comunicador de lá, o Geraldo Freire, resolve me fazer uma pergunta sobre quem? Sobre João Dória. João Dória está falando de Lula dia sim, outro também. João Dória vai em evento de banqueiro, fala de Lula. Planta árvore, fala de Lula. Espirra, fala de Lula. Levanta, fala de Lula. Senta, fala de Lula. Ou seja, ele está querendo partir para uma disputa no nível federal, sim, porque senão ele não teria motivo para ficar falando do Lula toda hora. Agora, será que o Lula fala do Dória? É isso que esse comunicador fez, não sei se combinado ou não, mas ele tacou o Dória no meio da entrevista e você vai ver aqui na TV Antagonista. O PSDB está preocupado porque os nomes apontados historicamente aí para enfrentar o senhor ou para disputar mesmo a presidência da República, eles não estão surgindo com a pontuação que o pessoal esperava que surgissem. E aí já falam em Dória, prefeito de São Paulo, para lhe enfrentar. Inclusive eu estava lendo na Isto É, ontem, o Dória até chamando o senhor de sem vergonha, como que quisesse lhe chamar já para o embate. O senhor se assusta com Dória? Eu sinceramente, Geraldo, eu acho até desagradável numa entrevista no estado de Pernambuco falar de uma pessoa que não é sequer conhecida no Brasil, ou seja, uma pessoa que sequer está fazendo o seu dever como prefeito da cidade de São Paulo. Há tempos ele vem provocando na tentativa de que eu aceite o debate para poder ele se projetar na disputa nacional. Ele que faça campanha com o partido dele, que faça o que bem entender. Eu tenho outras preocupações. Veja, eu acho que o Brasil precisa efetivamente, voltar a crescer, gerar emprego, que é o que o povo precisa. O povo brasileiro está sofrido hoje. Eu fui a Monteiro... A gente fez aqui um debate com essas histórias, essas manchetes que voltaram a surgir. A jararaca está viva, usando até uma palavra que o senhor usou num momento delicado aí em São Paulo, e
fizemos essa pesquisa, a pergunta era, e se Lula voltar? O Brasil está aí fazendo reformas, já temos a terceirização já confirmada, a reforma da Previdência encaminhada, que pode surgir, e a demissão que seria antes da eleição. Se Lula voltar, derruba tudo isso? Olha, primeiro é preciso saber se a gente vai ter, na correlação de força dentro do Congresso, força para melhorar e mudar alguma coisa. Veja, eu sou contra. Bom, foi uma saída leão da montanha, né, gente? Ele não quis falar aí sobre João Dória, desconversou e não quis ajudar. Agora, nesse ponto aí da estratégia política, Lula não é nenhum amador, ele é um grande estrategista político e falou uma coisa com a qual eu concordo. Ele não vai querer estender a mão para o João Dória para criar rivalidade, porque ele sabe muito bem que a grande chance dele é tentar estender a mão para alguém que tenha um nível de rejeição semelhante ao dele. João Dória não tem um nível de rejeição social semelhante ao dele. Então ele não vai polarizar com o João Dória, que é isso que ele está fazendo. Ele faz uma saída leão da montanha. O PT está criando uma polarização entre Lula e Jair Bolsonaro, que é o que Dilma Rousseff está fazendo nas suas viagens pagas com dinheiro público no exterior. É essa a polarização que ele quer criar. Ele não vai querer criar a polarização com Dória, que é a polarização que o João Dória quer criar. Nós vamos ver ainda o que vai acontecer. Tem muita água para rolar por baixo da ponte, tem muita lista, tem muita delação, tem muita coisa para acontecer até 2018. E tem também essa entrevista maravilhosa de Dilma Rousseff hoje, na Folha de São Paulo. É uma entrevista única, a gente reproduziu trechos no Antagonista, vai lá, www.oantagonista.com. Agora, a parte mais importante, eu creio, que é essa parte em que perguntam a Dilma Rousseff se ela sabia ou não da história da propina. Marcelo Odebrecht disse ao TSE, isso foi publicado em primeira mão aqui no Antagonista, que ele próprio disse a Dilma Rousseff que a campanha dela estava contaminada por propina. Bom, eu vou ler o que a gente publicou aqui inteiro. A versão de Dilma Rousseff, assim, até agora, eu não sei o que pensar disso, mas eu prefiro pensar que ela não estava falando sério. Eu vou ler, tá? Eu viajei ao México para um encontro com Peña Nieto e depois houve um almoço e uma reunião com empresários. O Marcelo estava lá. No fim do dia, eu já estava saindo para o aeroporto, atrasada, mas queria ir ao banheiro. Fui para uma sala reservada e fiz o que tinha que fazer. Risos. É isso mesmo. Quando voltei, está lá o senhor Marcelo nessa sala. Ele começou a falar comigo, do jeito Marcelo, tudo meio embrulhado. E eu numa pressa louca, olhando para ele. Não entendi patavina do que ele falava. Niente. Ele diz que me contou que poderia ocorrer contaminação, mas eu não tinha conta no exterior. Se o João tinha, o que eu tenho com o João? Por que eu teria que saber? Assim, sinceramente, eu espero que tenha sido assim, algum tipo de piada, porque não é possível que esse seja o nível de seriedade com que as coisas eram tratadas na mais alta instância do governo do nosso país. E aqui o Antagonista fez uma coletânea do depoimento de Marcelo Odebrecht ao TSE, porque não foi só neste caso, vamos dizer o que, não foi só no Guacamole Gate que o Marcelo Odebrecht falou da propina. Foram 8 vezes. 8 momentos. Aqui, a única coisa que eu, claro, eu não sei especificar o momento em que eu tive, mas isso ficou evidente, é que ela sabia dos nossos pagamentos para João Santana, isso eu não tenho a menor dúvida. 2, ela sabia, e isso era evidente o seguinte,
Muita gente do PT sabia que a questão João Santana, em grande parte, estava conosco. Isso era uma coisa certa, era uma coisa clara, inclusive. A ilicitude, no caso da campanha dela, está na questão que ela sabia do João Santana e do Caixa 2. Aqui. E sempre ela sabia, olha. E ela sabia que a gente era responsável por muitos pagamentos para João Santana. Ela nunca me disse que ela sabia que era Caixa 2, mas é natural. Agora, ela sabia claramente que estava lidando minha relação com ela ao assunto João Santana. Ponto. Aqui. Quando eu digo que ele e a presidente sabiam do Caixa 2 do João Santana, é porque quando você vê um pedido desse e quando você vê a gente doou, é óbvio que é Caixa 2. E no caso do João Santana, o Edinho não se envolvia. Era uma relação minha, Guido e Dilma. Não, Guido só pedia para eu pagar o João Santana. Sim, mas o senhor sabia que Guido era o interlocutor por intermédio de quem? De Dilma. De Dilma. Então, assim, não foi uma conversa numa saída de banheiro, mas é uma entrevista reveladora, né? Esta campanha que fez o país chegar onde chegou, está agora ainda lá no Tribunal Superior Eleitoral. A chapa está sendo julgada, a chapa Dilma Temer. Vamos ver o que é que acontece, o que é que vai acontecer. A gente tem agora um videozinho da defesa de Michel Temer. O Diego Amorim mandou de lá, direto do TSE, nossa reportagem aqui do Antagonista sempre atenta. Vamos ver aí como é que os advogados de Michel Temer o defendem. Doutor Gustavo Guedes, qual a avaliação que o senhor faz dessa sessão de hoje, desse início de julgamento desse processo tão importante? Na avaliação da defesa do presidente Temer, nós viemos prontos para fazer o julgamento, para enfrentar os temas que estavam bem colocados, mas mais uma vez se inverteu a ordem, novamente vai se ouvir testemunha de acusação depois de testemunhas de defesa, que na nossa avaliação fere um pouco a marcha processual, aquilo que deveria ocorrer. Mas, como sempre, estamos tranquilos, vamos acompanhar a instrução, eventualmente decidir pela indicação de testemunha, se for o caso, e acompanhar o processo. O ministro relator Herman Benjamin tem demonstrado uma certa celeridade aí na hora de colocar a mão na massa, mas há uma procrastinação? Como o senhor avalia esse alongamento, novas oitivas? Não posso avaliar, só tenho que deixar claro hoje de que as defesas pretendiam julgamento. Quem hoje indicou adiamento, a reabertura da instrução, foi o tribunal. Então essa responsabilidade não pode ser colocada, como vinha sendo colocada, nos ombros das defesas. Bom, ele é advogado, tá fazendo aqui o papel dele, né? Mas o tribunal não decide, né, doutor? Sem o pedido do advogado. Vimos aqui o advogado de Michel Temer, lembrando que a defesa de Dilma Rousseff pediu a mesma coisa. E você, que acompanha o Antagonista, já viu ontem à noite o Cláudio Dantas cantando essa bola. Já viu ele cantando, aliás, essa bola a semana inteira, o Antagonista inteiro cantando essa bola a semana inteira. Há meses que a gente vem falando isso, que não ia, que de uma forma ou de outra, isso não ia acontecer, esse julgamento não ia acontecer. A gente já falou aqui diversas vezes que o ministro Herman Benjamin ia sair do TSE e ele iria querer apresentar o trabalho dele sim, mas que esse julgamento, de uma forma ou de outra, ele não iria acontecer. Eles não iriam apresentar ali nada final antes do fim do mandato de Michel Temer. Enfim, é isso. Ali, ó, em cima da notícia, em cima do fato. Essa edição da TV Antagonista vai ficando por aqui. A gente volta novamente ao vivo às 5 da tarde. Hoje a gente tem entrevista especial. O Thiago Pavinato vem aqui. Vocês podem mandar aí as suas perguntas. A gente vai voltar a comentar hoje
Aquele estudo, lembra, do PT, em que o PT descobriu que não era dono dos pobres, que a gente trouxe na TV Antagonista na semana passada, que pra gente parecia notícia velha, mas aí parece que a imprensa descobriu isso ontem. Então nós vamos aqui trazer de volta o que o Antagonista já tinha trazido para vocês semana passada. É por isso que vocês estão aqui, né? Tanta gente está todo dia se inscrevendo na TV Antagonista, porque vocês sabem das coisas aqui muito antes. Então o Thiago Pavinato vai vir aqui também comentar esse estudo, já que todo mundo ressuscitou esse estudo na imprensa como se fosse uma grande novidade. E o Mário Sabino, como sempre, vai estar aqui hoje à tarde para comentar essa história do TSE, a história do projeto de abuso de poder e muito mais. Mande aí as suas sugestões do que vocês querem ouvir do Mário Sabino. A TV Antagonista vai ficando por aqui. Lembrando que a TV Antagonista tem o patrocínio da Empíricos, que é sócia do Antagonista. Você ainda investe em caderneta de poupança porque acha que é um investimento mais seguro? Será que vale a pena mesmo? Será que é a única coisa segura que tem para você investir? Vou dar uma dica para você. O mundo mudou tanto, por que você não tenta outras alternativas? Os analistas da Empíricos fazem relatórios que podem ensinar você a investir de um jeito diferente, de acordo com o seu perfil. Entre em www.oantagonista.com/vocêinvestidor. Para você que está no YouTube, clica nesse izinho aqui em cima. Você vai cair numa página que você põe o seu e-mail e você recebe um relatório dos analistas da Empíricos que vão ensinar a você investir de acordo com o seu perfil. É bem legal. A Empíricos não é banco, não é corretora, não vende produtos financeiros. Por isso, pode ensinar você a investir com independência. E os analistas da Empíricos têm um índice de acerto nos últimos 48 meses que não tem comparação com nenhuma outra casa de investimentos no Brasil. www.oantagonista.com/vocêinvestidor. A gente se vê às 5 da tarde. Até lá!